E é muito gratificante estar aqui hoje pela manhã, ao mesmo tempo que a gente vem de algumas situações um pouco tristes, né? A perda aí do nosso tutu, Arthur, e isso choca, mexe com a gente, mesmo que eu não tenha participado ativamente da história do Arthur, mas quero mandar um abração para a mãe, para o pai do menino, e dizer que as pessoas procurem entender a situação que eles estão passando. Não é momento de cobrança de nada, certo? E dizer que é uma pena que uma criança se vai, né, num país em que ainda não respeita a saúde, que ainda as pessoas não consigam compreender a saúde. Quando eu me comprometi aqui em fazer um programa no Jornal Destaque, eu disse que eu sempre gostaria de ter aqui amigos e pessoas que eu gosto. Então hoje eu estou recebendo essa pessoa que eu gosto, que eu admiro, que conheço há muito tempo, que é o Marcelo Corrauch, que vem com a assessora dele, a Jaque, que também é minha amiga de muito tempo, e quero deixar o microfone aberto para o senhor aí, vereador. Obrigado, vereador, não secretário agora. Muito obrigado, Jauri. Para mim é uma grande honra voltar aqui no Jornal Destaque, né? Eu que por muitos anos tive o prazer de escrever uma coluna aqui no jornal, né? Agradecer sempre o meu amigo Miguel Luz, que é uma pessoa que valoriza tanto a história e tanto a nossa cidade. Então, assim, para mim é um grande prazer vir aqui com um amigo, né? Tu sempre também envolvido nas questões sociais, em todas as questões da cidade de Esteio. Estava ali conversando com o Miguel e parabenizando, né, o teu programa, que eu também assisto quando possível e vejo que tu busca trazer as pessoas aqui para falar dos mais variados temas, né? É importante a gente valorizar a gente da nossa cidade e cada vez mais eu sou uma pessoa que acredito muito em Esteio e acho que cada vez mais a gente tem que valorizar as pessoas daqui, né? Porque é a cidade que a gente vive, a cidade que a gente acompanha no dia a dia, a cidade que a gente escolheu para criar os filhos. Então, para mim, uma grande satisfação. Sou vereador, mas estou de secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, com muito prazer e muita honra trabalhando pela nossa cidade, que eu tanto amo, a cidade de Esteio. O senhor Senhor não, tu, né, Marcelo? Não, nós temos uma amizade aí. Então eu digo assim, Marcelo, tu já vens de uma caminhada anterior também, na pasta da Secretaria de Habitação do município, né? Onde tantas coisas foram criadas. Isso. Desde o governo Sandra até hoje, a gente vê assim, que Esteio teve um crescimento nesta área. E quais são os projetos aí futuros? Sim, só para assim, relembrar então, né, as pessoas que tu buscou esse histórico de 2009 a 2012, eu tive o prazer também e a satisfação de ser secretário de Habitação no governo do prefeito Gilmar Rinaldi. E bem naquela ocasião lançaram o projeto Minha Casa Minha Vida. E Esteio ganhou um prêmio, o Prêmio Gestor Público, que aliás agora a Prefeitura está concorrendo novamente com 3 projetos, mas na ocasião nós fomos contemplados na Assembleia Legislativa com o Prêmio Gestor Público, né? Eu e o prefeito fomos receber na Assembleia pelo projeto Minha Casa Minha Vida no âmbito municipal. Isso é uma grande satisfação que eu tenho, uma grande honra. Não ganhei isso sozinho, isso foi um trabalho de equipe, né, de toda a prefeitura e principalmente dos funcionários da Sendu na ocasião, e os mesmos funcionários que hoje estão lá e me ajudam e muito, né, nos projetos futuros que tu mencionaste. Mas assim, Jauri, na realidade são vários os projetos futuros, mas em termos de legislação, eu estava comentando contigo, né, fora do ar, que ontem nós avançamos e muito com a aprovação por unanimidade na Câmara de Vereadores do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Há 10 anos nós tínhamos a mesma lei, né? E digo, uma lei boa, mas uma lei já engessada para os dias de hoje. E comentando também com o Miguel, eu disse para ele, olha Miguel, nós tivemos um grande avanço de legislação ontem. Os vereadores tiveram a entender o sentimento de que, como as leis, a sociedade muda, está sempre em evolução. E nós precisávamos disso. Então, o zoneamento da cidade, que era algo muito engessado pelo plano anterior, hoje ele tem mais flexibilidade. Eu acredito que todos os bairros de Esteio vão poder se desenvolver cada vez mais. Isso vai trazer mais tributos, isso vai gerar mais empregos para a cidade de Esteio.
Uma outra temática importantíssima, porque o plano não aborda só a economia, ele também trata da parte social, da parte ambiental, né, e da parte de desenvolvimento. Da parte ambiental, nós conseguimos preservar aquela área atrás ali da Expo Inter, junto ao Rio dos Sinos, né, como uma área de preservação, até que a Metroplan, que está fazendo estudos de prevenção da enchente, diga para nós, diga para a cidade de Esteio quais as diretrizes que temos que fazer para poder ocupar aquela área. Eu fui vereador junto com o prefeito Leonardo Pascoal, e claro, os demais vereadores também tiveram sempre essa preocupação, e eu e o vereador Leonardo Pascoal, na ocasião, nós tínhamos sempre essa luta contra as enchentes, e conversávamos muito sobre isso, né? Então não podemos, agora que somos governo, mudar o discurso, né? Porque fica muito fácil. E isso a sociedade está cobrando, e cobrando com razão, do político. O político de dois discursos, um discurso quando está na oposição e outro discurso quando está na situação. Isso não pode acontecer, nós temos que ter coerência. E conversando com o prefeito agora, ele sempre disse para mim, nós não podemos construir nada naquela área sem sabermos o que a Metroplan diz, o que a cidade tem que fazer para cuidar da parte de cima aqui da BR-116. Conseguimos reservação, preservar aquela área nesse plano diretor. São avanços que eu digo para o futuro, avanços ambientais, avanços de desenvolvimento econômico, né? São N planos, mas por eu ser advogado, sempre também conversei com o prefeito e pedi para ele, né, uma carta branca, entre aspas, para trabalhar com legislação. E nós precisamos, Jorge, nós precisamos mudar a nossa legislação. Vou te citar um exemplo. Eu estou com a lei dos fios soltos, que é uma lei proposta minha de vereador, que estava no Executivo Municipal, mas não foi usada, e que agora nós vamos aplicar até o final do ano, porque tu que anda pela cidade, tu sabe que essas concessionárias de telefonia, de luz, de internet, fazem o que querem nos postes da cidade. É muito feio, não só em Esteio, em todas as cidades da região metropolitana, quando tu caminha, tu vê aquele fio abalroado, um fio caído no chão, aquela maçaroca, desculpa a expressão, de fios, né? E causam, além do impacto visual negativo, até uma preocupação, tu não sabe se é um fio de telefone ou um fio de luz, tu pode levar um choque, né? E nós estamos com essa legislação moderna também agora dos fios soltos para combater isso, com multas pesadíssimas contra quem só vem aqui ganhar o dinheiro do município. Outro fato importantíssimo do plano diretor, né, as contrapartidas e medidas mitigatórias. Cada vez mais nós vamos cobrar do empreendedor que vem aqui construir, e a gente não é contra a construção e o desenvolvimento da cidade, cada vez mais medidas mitigatórias. O empreendedor pode e deve participar da sociedade como um todo, não só visar o lucro. Ele pode compensar com uma medida de drenagem, ele pode construir uma creche, construir uma escola infantil. Por que não? A gente tem que cobrar da sociedade. A sociedade tem que ser cada vez mais coletiva, Jauri, e Exato. não pensar só no lucro. Exato. Quero mandar um abração para Francisca Dávila, bom dia, Marcelo e Jauri, a Jaqueline Tisch, bom dia, que está aqui nos assistindo e ouvindo, o Rafael Gaia, parabéns pelo trabalho, salve, um feliz aniversário aí, Rafael, hoje é aniversário do Rafael Gaia, né? Um abraço ao querido amigo Rafael, que faz um belo trabalho na Prefeitura de Esteio. Abraço à querida Francisca, que sempre acompanha nosso trabalho. E a Jaqueline, que já é a nossa. Jaque, é nossa assessora. Kleber Andrés Sganzerla também está escutando, está ouvindo aí, escutando o nosso programa. Secretário, eu sei assim, de todo o seu trabalho e de todo o trabalho que foi feito em Esteio, com todos esses novos condomínios, com novas... E qual a demanda hoje que nós temos de habitação? Onde está esse... Tem um número? Sim. Na realidade, Jauri, quando nós fizemos o primeiro projeto do Minha Casa Minha Vida, bem na ocasião nós estávamos desenvolvendo o plano habitacional da cidade, né? Ou seja, contratamos uma empresa que fez uma pesquisa e nos apontou todas as carências habitacionais da cidade de Esteio. Na ocasião, em 2010, 2011, quando eles entregaram o plano, nós tínhamos uma carência de em torno de 4.500 famílias, né, que ou moravam em áreas irregulares, ou pagavam aluguel, ou moravam em coabitação. O que é a coabitação? É quando tu mora nos fundos da casa do pai, da mãe, né?
ou não tinha sua propriedade, enfim, essa era a defasagem. Fazendo um cálculo que nós entregamos em torno de 1.000 unidades habitacionais de 0 a 3, faixa de renda 0 a 3 salários mínimos, né? Por baixo nós ainda devemos ter uma defasagem de 3.000, que acredito que subiu. Acredito que esse número já aumentou, porque eu estou falando de um censo, entre aspas, de 2011. Nós já estamos em 2017. Né? Temos até que atualizar esse cadastro. Mas nós temos, com certeza, ainda, no mínimo, 3.000 famílias, com certeza, que ainda necessitam da sua habitação, da sua... eu até digo assim, ó, por exemplo, em área irregular, a pessoa tem a sua habitação, sim, mas não tem o título de propriedade, não é algo regularizado. Em áreas, muitas vezes, degradadas, em áreas, muitas vezes, que são áreas de preservação. Então, eu computo todas essas pessoas. O município sabe disso, sabe dessa demanda, estamos trabalhando para retomar os projetos habitacionais. Não existe mais, Jauri, a faixa 0 a 3 no Minha Casa Minha Vida. Existe a faixa 1,5. É. Mas existe ainda o Minha Casa Minha Vida da regularização fundiária. E, inclusive, nós temos o projeto do PAC 2. Tá, e essa faixa 13 e faixa 1,5, o que implica isso? Assim, como é que é visto isso? Para que é direcionado? Na realidade, a faixa 0 a 3, que não existe mais, era a faixa 0 a 3 salários mínimos, que ocupa quase que 90% dessas pessoas que eu te falei que ainda não têm a sua habitação regular. Né? A faixa 1,5 agora é uma faixa de 1 salário mínimo e meio, mais ou menos isso. Tá? Uhum. Que também ocupa a grande gama de pessoas que não têm a sua habitação regular. Né? Então, e é isso, porque o que eu entendo como política habitacional, e respeito quem trabalha política habitacional para a faixa 10 salários mínimos, eu tenho que respeitar. Mas Esteio, quando eu assumi a Secretaria de Habitação, escolheu a sua prioridade. A prioridade é a faixa de menor renda. Porque são as pessoas que talvez nunca tenham a oportunidade de ter a sua casa própria se tu não trabalhar para elas com projetos habitacionais de política social. Então eu continuo com essa meta. A meta de resolver o problema de quem tem menos condições financeiras de ter a sua casa própria. Acredito que isso tem que ser o foco habitacional. Construir para quem ganha 10 salários mínimos, desculpa a expressão, mas é barbada. Mais fácil, é, né? Mais fácil. É mais fácil para o empreendedor, inclusive, porque o empreendedor faz um cálculo. Um terreno que eu vou vender 100 apartamentos para a faixa de 10 salários mínimos, meu lucro vai ser 10 vezes maior do que eu vender para a faixa de 1. Vai ser um baita Mesmo lucro. que eu receba os subsídios da Caixa por ser a faixa de 1, eu não vou ter o mesmo lucro. Então, o desafio não é só construir, o desafio é conseguir um empreendedor que entenda a necessidade da população carente, que vê nesses programas habitacionais, talvez a única chance da vida deles de ter a sua casa própria. E o senhor vê assim, tu vês que vai ter uma facilidade daqui para frente, o Brasil passando por toda essa crise financeira e moral aí, né? Sim. Como é que tu vê essa... Vai ter projetos que a gente possa dizer, olha, o povo vai... Eu posso te dizer, Jauri, que já existe um projeto, tá, para essa faixa... 1,5, já existe um projeto, tá? Ele já está nos trâmites finais de aprovação perante a Caixa Econômica Federal. Eu não gosto assim, eu não posso dar maiores números porque eu sou São Tomé, então eu acredito vendo. Quando tiver tudo assinado, tu vai ser convidado. Se a gente puder divulgar aqui, a gente vai divulgar com toda certeza, que é um projeto que visa sim a habitação para essa faixa, mas um projeto preocupado também com as enchentes, então um projeto que vai ter reservação, para a gente construir com responsabilidade. Existe sim, Jauri. Talvez até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir anunciar isso para começar a construir no ano que vem. Porque a gente vê assim, ó, que agora o governo federal está despejando dinheiro, né? As emendas parlamentares, assim, da noite para o dia estão acontecendo. E por que não investem realmente nas áreas que precisam, que é a habitação, que é a saúde, sim, que é a educação, né? Infelizmente, Jauri, e eu tenho que dizer, eu
estou político, não sou político, a minha profissão é advogado, mas estou político e com muito orgulho de trabalhar pela cidade, porque eu parei de ver o Jornal Nacional, porque dá até uma depressão, né? E quem vê o Jornal Nacional pensa assim, mas a política não tem mais solução. Eu ainda acredito que tem, depende das pessoas, né? Depende do eleitor e depende do eleito. Existe sim muita gente boa. Infelizmente, a política atual do país como um todo virou um balcão de negócios, né? Para interesses escusos. Né? Então, exato. Assim, ó, o presidente atual, que eu me lembro na época, quando assumiu diante do impeachment, eu fui entrevistado numa rádio, acho que de Sapucaia, eu fiz uma seguinte pergunta. Eu fiz a pergunta para o entrevistador, tu compraria um carro do Michel Temer? E ele disse, eu não. Eu digo, eu também não. E está aí o que está acontecendo. Não vou nem entrar em questão de golpe ou não golpe, mas era óbvio que ia acontecer tudo isso. Né? Exato. É muito triste isso que está acontecendo. Então, infelizmente, a política virou um balcão de negócio, mas um balcão de negócio para o mal. Eu acredito que a política, e o vereador Jaime, que hoje é vice-prefeito, que era vereador comigo, ele sempre dizia, tinha que ter eleição todo ano, porque parece que só aparecem as coisas em época de eleição. É muito triste isso, deveria ter. A gente sabe que tem outros investimentos, mas chega nessa época, os deputados têm mais facilidade de receber emenda, alguns municípios começam a receber mais dinheiro, e não deveria ser assim, deveria ser algo contínuo. A sociedade está cansada dessa barganha do voto, da barganha de que, não, em ano de eleição a coisa melhora, a gente pinta a rua, pinta o cordão da calçada. Isso é retrógrado, isso tem que ser superado. E acredito, Jauri, que o país ainda é um país rico. Acredito que é rico, porque com toda essa corrupção, com toda essa roubalheira, ainda ele é um país rico. Tu imagina se todo esse dinheiro que foi desviado fosse investido na saúde. Eu fico triste, Jauri, porque muita gente morreu numa fila do hospital por causa do deputado que tinha não sei quantos milhões dentro do apartamento dele. 51 milhões. 51 milhões, que ele não sabia que estava lá, né? É uma coisa difícil de esconder, 51 milhões. E daí morre um menino aqui precisando de 3 milhões. Exatamente. Aí morre esse menino do Tutu Bolinha, que... Olha, assim, ó, eu fico assim admirado pela força dessa mãe, desse pai e da sociedade de Esteio que entrou nessa luta junto com eles, né? Que coisa mais linda aquela campanha e tanta coisa que se envolveu. E não precisava, Jauri. Sabe por quê? Porque, na realidade, a sociedade está fazendo o papel dos políticos. É só a garantia de direitos. Exatamente. Né? A garantia de direitos. A sociedade acaba fazendo o papel que era para o político fazer. Exato. E é muito triste isso. Tu perdeu uma vida maravilhosa ali de um gurizinho lindo, Tutu Bolinha, e que talvez não precisasse essa necessidade toda. Mas tem que mudar, Jauri. Eu não faço a política da terra arrasada. Eu fiz uma fala numa audiência pública segunda-feira, eu não faço. Eu ainda acredito que tem que mudar, acredito que existem mais pessoas de bem do que pessoas do mal. Mas o Jornal Nacional dá mais ibope para as pessoas do mal. Eu quero acreditar nisso também. A Michele Grunberg, oi, mano Jauri, minha irmã lá da casa onde eu frequento. Sim. O Célio Friedrich, verdade, Marcelo, acho que no início do ano se inicia este projeto. Abraço, Célio Friedrich, abração Célio, também. Né? O Paulo Ricardo Pereira também está nos assistindo e ouvindo aí a rádio TV Destaque, dizer que a Rádio TV Destaque está aberta para as pessoas. Nós estamos convidando também o nosso prefeito para que ele possa vir ao programa aí a hora que ele tiver um espaço na sua agenda lá. Só ele marcar. Nós atendemos aqui a deputada Anne Ortiz. Sim, e foi tarde, foi 8h30 da noite que ela pôde vir, né, na rádio. Então dizer que não tem horário. Se o nosso prefeito tiver uma agenda no final da tarde, quero ir, não tem problema. Estamos abertos, prefeito. Até porque queríamos ouvir o senhor também. Vou transmitir para ele o convite. E dizer que nós queremos... e eu sei que antes também o seu Miguel estava comentando ali sobre um projeto que eu entrei, e eu fiquei muito chateado com isso. Sim, sim. Isso me deixou muito triste, porque a gente entrou com um projeto visando o povo de Esteio de visitar o museu. Sim. Pela primeira vez isso foi feito. Sim. E foi uma audácia minha, o seu Miguel nem queria. Sim. E o pessoal disse não.
Bom, o que eu digo é o seguinte, eu com certeza reconheço o trabalho do Miguel, do Jornal Destaque, como eu te disse anteriormente, eu tive a oportunidade, o Miguel me deu essa oportunidade de eu escrever uma coluna, e ele me xinga, ele briga comigo, ele diz que tu é muito preguiçoso, tu não escreveu mais, e eu reconheço isso, né? Talvez não tanto por preguiça, mas pela tal falta de tempo que a gente sempre usa como justificativa, mas eu tenho assim como os melhores momentos assim da minha vida poder escrever aquela coluna, e o Miguel me dava a liberdade, e isso prevalece nesse jornal. Ele dizia, tu pode escrever de qualquer assunto. Ele nunca foi o censor das minhas colunas. Tá, eu acho muito legal. Faz um apanhado dessas colunas e lança um livro, aproveita o momento. Tu sabe que ele também já me disse isso uma vez, cara, por que tu não pega aquelas tuas colunas e uma hora a gente lança na feira do livro? Ele já me cobrou isso. E eu tenho elas guardadas com muito carinho. Ali eu falei da minha família, falei da minha vida pública, falei da sociedade de Esteio sempre com muita liberdade. Eu sempre disse que um jornal não é feito só de flores, no sentido de que a cidade tem problemas, o jornal tem que apontar esses problemas. Tem que dar as notícias boas? Também tem que dar as notícias boas. Mas um jornal tem que falar da realidade da cidade. E de termos de história não tem igual ao Jornal Destaque. E que não é respeitado e valorizado. Que a gente não recebe apoio nenhum de nenhum órgão público, é difícil manter esse jornal. Eu disse para o seu Miguel outro dia, eu digo, seu Miguel, que vontade de ir embora e não voltar mais para cá. Porque a gente não recebe apoio, gente. Bom, quando eu fui presidente da Câmara, agora eu vou puxar um pouco para o meu assado. Eu fiz até, além da Câmara de Vereadores, né, ter anúncio aqui, sempre teve, com o Jornal Destaque, né? Na ocasião que eu fui presidente a gente tinha, mas isso é uma questão até de publicações de editais, é uma questão legal, né? Uma questão legal, não é para ter nada em troca. E a gente fez uma homenagem, né, para o Jornal Destaque no final do ano passado, que aproveitamos, inclusive, com a sugestão do vereador Rafael Filheiro, nós inauguramos a Galeria dos Ex-Vereadores, fazer esse link de resgatar a história. Né? E a gente homenageou o Miguel, e isso eu fiz não por ser só amigo dele, eu fiz porque eu entendo que a sociedade tem que valorizar o Jornal Destaque. Se o Jornal Destaque acabar, e tomara que nunca acabe, o Miguel está sempre dizendo, uma hora eu vou parar, o Miguel, parar eu entendo que tu para, mas tem que deixar o Anderson, tem que deixar o Jauri aqui tocar o projeto. Né? Quem vai contar a história de Esteio, o Jauri? Né? Quem vai guardar essa história? Porque nós temos aqui na memória a história passada, mas o Esteio, espero que tenha um futuro, né? Vai ter que ter alguém para contar também toda essa história. Né? Daqui a 20 anos os caras vão querer saber quem era o prefeito, quem era o secretário, né? O que estava acontecendo. A Priscila Moreira Lucas está assistindo, parabéns. Priscila. A Charlie Pompeu, a Charlie, esse é meu vereador, nossa. Tenho orgulho de ter votado certo, fazendo a diferença. O Luciano André da Silva do Prado também está assistindo. Luciano, bom dia, uma ótima quarta-feira. A Janaína, que é nossa cronista aqui. A Janaína, que também tem programa, né? Que legal. Tá falei pro Miguel também, elogiei que vocês estão assim com vários apresentadores. Isso atinge todas as camadas de Esteio, cria um link. É a nossa televisão, é isso mesmo. Exato. O Clóvis Filadelfo Vieira, também secretário, doutor Marcelo. Amigo. Estou contigo, mas vendo flores. Grande abraço. Obrigado. Vende bem. Bom dia. A Janaína Santos, um abraço ao secretário de Habitação. Jana, grande e a técnica Iracema, que compõe o Conselho da Mulher, representando a Secretaria de Habitação. Nossa querida Priscila. A Secretaria de Educação do município, eu tenho um carinho por todo aquele pessoal lá, a Gabriela, a Alessandra Baita trabalho Preza, que é maravilhosa. A Su Vargas de Porto Alegre também está assistindo. Clóvis Vieira de Esteio, a Márcia Canabarros, a Cléris Emerim. Márcia, nossa amiga também. Cléris, grande Cléris, amiga querida. O Alexandre Cavalheiro também, um abraço, professor, do Alexandre lá da Vila lá em cima. E o Bruno Lima, bom dia, estamos no caminho. Bruno Lima. Que legal. Bruno é o marido da nossa Jaque. Olha, que legal. Grande Bruno, abraço. Bruno. Baiano bom. Mas vamos voltar à habitação, que é uma coisa que eu sempre digo assim, que por 30 anos quase não foi construído nenhuma casa popular no Brasil, desde os governos militares, né? Então o governo Lula retoma esse processo mérito do governo das casas populares. E a importância disso para o povo, porque
né, tu foste um dos que organizou lá no início o processo ali com o Quaraí, com o Floresta, com os dois Renascer, né? Sim. 1 e 2. Deixa eu te falar assim, da importância do sentimento disso, de quem trabalhou lá. Inclusive a Luciane Xavier, que é a nossa funcionária da habitação, trabalhou na época comigo e hoje está lá comigo. Ela foi uma pessoa muito importante também nisso, a Lu Xavier, tanto no passado como agora no presente. Que é minha vizinha lá. Sim, e uma pessoa que me ajudou muito na primeira vez. É muito importante para a família, tá? Eu escuto críticas e não existe projeto perfeito. Escuto críticas no seguinte sentido: as pessoas me abordam e dizem, mas todo mundo vendeu, alugou, trocou. Não é todo mundo, não é verdade. Não. Houve em todas as cidades pessoas que não souberam valorizar a oportunidade da casa própria. Houve. Mas eu não tenho como cadear a pessoa lá dentro. Isso é um sentimento íntimo. Ou a pessoa valoriza ou não valoriza a oportunidade de ter sua casa própria. Mas a grande maioria que eu ainda vou lá visitar estão lá. São trabalhadores honestos, estão pagando sua prestação, seu condomínio, e estão louco de feliz até hoje de ter o seu lar. Teve uma pessoa que eu nunca vou me esquecer, numa das enchentes que teve no passado, que ela me abraçou e chorou e disse, seu Marcelo, muito obrigado. Eu digo, não, tu não precisa agradecer a mim. Isso não é, eu não fiz mais que a minha obrigação. Mas eu me lembrei de que no passado eu estava com água quase até o pescoço, dentro de casa com meu filho de colo. E agora eu estou aqui no meu apartamento, no quentinho, tudo seguro, tudo tranquilo. Isso não tem preço, Jair. Isso é para o resto da vida. Porque quando tu dá a propriedade, quando tu dá não, porque na realidade eles estão pagando, eles nem ganharam de graça, eles estão pagando. Estão pagando. Mas quando tu dá a oportunidade e a pessoa valoriza, ele cresce no sentido de vida humana, ele vai criar o filho com mais tranquilidade e segurança, ele vai poder proporcionar uma educação melhor, porque a pessoa vai se sentir segura na sua casa. São fatores sociais e psicológicos que influenciam, sim. Então, assim, Jauri, eu acho que tudo vale a pena. O prefeito Jaime Lerner, de Curitiba, que hoje eu acredito até que é senador, agora me fugiu, foi governador do Paraná, ele tem uma frase maravilhosa: melhor o transtorno da obra do que o transtorno de não fazer a obra. De não fazer. E só erra quem faz. Só erra quem faz. Então foi muito válido, e eu reconheço que foi no governo, sim, do presidente Lula, do presidente Dilma, que se investiu muito em habitação, e espero que, independente de governo e de bandeira partidária, tem esse investimento. E, claro, nas outras políticas também. Política da saúde, Jauri, que tu fala, e tu sempre frisa aqui no teu programa. Saúde é vida, Jauri. É muito importante. Tu passaste por um problema agora, né? Passei agora por um susto, graças a Deus está tudo bem, mas saúde é vida. Imagina as pessoas que não têm oportunidade daqui a pouco de consultar com um médico, de sentar na frente de um profissional e saber o que tem. E a gente só dá valor quando a gente precisa, né? Hoje eu estava falando com uma pessoa do drama que está o Hospital de São Leopoldo, Jauri, aqui do lado. O drama que está o Hospital de São Leopoldo, que tem oncologia, que é câncer, que tu sabe que é uma doença terminal, que se tu não atender urgente, a pessoa não existe. A Janaína Santos, uma pergunta aqui da região da Mãe, aqui é no bairro São Sebastião. Eu sei onde é que é a região. No final da Teodomiro. Após os moradores serem relocados das margens do arroio, tem previsão para a regularização dos terrenos daquela extensão do final da Teodomiro? Olha, Jana, eu te digo assim, nós estamos trabalhando, eu não gosto de dar previsão quando eu não tenho a certeza, me desculpa, assim, eu acredito também que às vezes o político peca pela ansiedade de dizer, não, dia tal nós vamos entregar tal coisa, e não acontece e vem a cobrança, e com certeza. Com certeza. Então, mas nós estamos trabalhando para tornar a cidade totalmente regular. Todas as regiões são prioridade, São muitas ações de regularização fundiária, eu tenho certeza que a Jana acompanha, porque ela é uma das batalhadoras da regularização fundiária, eu acompanho o trabalho dela, então ela sabe que não é fácil a regularização fundiária, são etapas e mais etapas que tu tem que vencer. Mas tu tem que colocar metas. E o prefeito Leonardo Pascoal me colocou como metas a gente tentar deixar essa cidade totalmente regular. Não sei se conseguiremos na administração atual, daqui a pouco na próxima, mas a gente não pode nunca parar. A Pedreira, por exemplo, que é no centro da cidade, não é regular. E tem trabalho de todas as administrações, Jauri, porque a gente não faz nada sozinho.
Existe uma sequência de trabalho. De trabalho, exato. Que tu pega e tu tem que dar continuidade. Eu estou dando continuidade. Eu sempre digo que todos os ex-prefeitos, cada um contribuiu à sua maneira e tem seus méritos. Todos têm seus méritos, Jaurino. Uma Exato. cidade ninguém constrói sozinho em 4 anos. Não. Ninguém constrói. Todos têm seus méritos, a gente tem que saber reconhecer isso. E eu reconheço. E, inclusive, o trabalho dos meus secretários que foram anteriores a mim. Fizeram um ótimo trabalho. Eu tive a oportunidade também de deixar trabalho para os outros. Olha. Mas estamos trabalhando para dar continuidade. O Rogério Vladimir Vigel está assistindo. Abração para esse grande guerreiro aí. E um amigo meu da Espanha, Gerardo Olivieri Garcia. Olha só, estamos na Espanha. Um amigo meu que está lá na Espanha. Que mora na Espanha. Que eles se acertem na Espanha, né, tio? Está assistindo aí, Gerardo. Um abração, um beijão para a Mama. A Mama ela tem Alzheimer e ele cuida da mãe dele. A Janaína Santos, de novo, pode contar com os moradores para construir esse processo, pois é uma grande vontade de todos os moradores. Tenho certeza, a Jana sempre é muito participativa na sociedade de Esteio, ela sempre, que eu acompanhei ela, antes de eu entrar na política, sempre foi muito participativa, e essa participação tem que continuar, né, Jauri? É aquilo que eu falei antes, independente de bandeira partidária, a gente tem que pensar na cidade. Nós estamos todos construindo uma cidade melhor para o futuro dos nossos filhos, das pessoas que vão ficar aqui para essa cidade. Exato, e as pessoas pensam assim, perdemos a eleição e agora? Agora vamos continuar. Exatamente. Não é? Porque tem um outro prefeito na cidade, eu vou deixar de cumprimentá-lo, eu vou deixar de... Não, a gente tem que dizer não, vamos tocar em frente. E se precisarem de nós, estamos aí. A democracia tem que prevalecer e a qualidade das pessoas, não interessa o partido, interessa a qualidade das pessoas, aquela vontade de ajudar, a vontade de uma sociedade melhor. Aquilo que eu falei do empreendedor, que eu tive que defender na audiência pública, o empreendedor tem que vir para cá e a pessoa que está trazendo o profissional, o engenheiro ou arquiteto, tem que dizer para ele, olha, tio, tu vai ter uma medida mitigatória porque tu tem que ajudar a minha cidade. Isso tem que ser natural, não pode ser ofensivo. Como eu ouvi de uma pessoa, não, ninguém vai querer construir em Esteio por causa das medidas mitigatórias, mas que absurdo. Hoje todo empreendedor sabe que vai ter que compensar de alguma forma para ajudar o cidadão. Então o profissional que defende isso, que faz o projeto, vai ter que dizer, olha, meu amigo, só que é o seguinte, nós vamos ter que colaborar com a cidade. Mas que coisa boa, né? Que todos possam colaborar com a nossa cidade. A Sani Vastovski, que também está assistindo, abração, Sani. E dizer que como é importante, Marcelo, quando a gente fala assim, de plano diretor no município, né? Sim. Como esse plano diretor tem uma importância grande, porque ele vai cuidar de tudo, dos locais. Porque há um tempo atrás, essas pessoas que estavam às margens do arroio Sapucaia e arroio Esteio, essas pessoas não estavam ali de graça, elas foram colocadas naquela situação, né? Sim. E passaram por situações de enchente que a gente acompanhou aí. Eu digo... E não tenho medo de dizer, as pessoas que estão em locais irregulares, com situações consolidadas, como tu citou, alguém deixou entrar lá. Não foi aquilo assim, mas invadiu e foi ficando. Não, foi ficando não. O poder público há 30 ou 40 anos atrás, não sei em que época, né, porque são várias regiões de áreas invadidas, poderia ter tomado uma atitude. Não tomou, a situação consolidada. Aquilo criou um direito para a pessoa que a gente tem que resolver. Exato. A gente tem que resolver. Na realidade é isso. E eu tenho dito assim que Esteio, o IBGE, acho que teria que fazer um novo censo. Não cresce nunca. Esteio já passou dos 100 mil habitantes, eu tenho certeza disso. Eu até me surpreendo que cada censo diz que Esteio tem 85 mil, 86 mil. Não parece, porque a gente vê até pelo próprio trânsito da cidade, a loucura que virou Esteio. Antigamente tu andava de carro tranquilo, agora tem engarrafamento em Esteio. Já tem engarrafamento em Esteio. Mas, e claro, e essas regiões se expandiram e as pessoas, né, vem muita gente de fora, Jaurito, não tem noção que vem de gente de fora para Esteio residir aqui. E com certeza eu acredito que o censo acho que tem que dar uma melhorada, que eu também estou achando que nós já passamos de 100 mil. O Paulo Ricardo Pereira está colocando aqui, concordo, ninguém faz nada sozinho, creio que todos têm participação nas coisas boas e as ruins feitas na cidade. Espero que continue o que foi iniciado anteriormente para melhoras em todas as áreas da cidade.
A Eliana Rosa também está assistindo. Um abração para o Paulo. E o Paulo está sempre assistindo os nossos programas da rádio aqui, TV Destaque. E o Paulo é uma pessoa participativa da cidade. Também conheço o trabalho do Paulo, com certeza, participa em vários setores. E dizer que está em cada momento, está no momento de que cada pessoa faça a sua parte. Né? Isso. E eu tenho visto, a gente fez uma matéria muito legal e trouxemos aqui na rádio o Carlos Simon, que falou sobre a Praça Irmão Egídio Justo. Sim, o Carlos. E estas parcerias que eu vejo que o poder público ele já não tem mais como ter o cuidado com tudo. Não. Vi essa semana que o prefeito Leonardo Pascoal cedeu, em termos de comodato, o ginásio também da Vila Osório, né? Eu vejo uma cidade que a cidade é de todos, né, Jauri? A cidade não é de um partido, que nem tu disse, ganhou a eleição, a cidade são os donos da cidade. Não, não é isso. A cidade continua sendo de todos, a cidade é do cidadão de Esteio. E o poder público, quando ele não tem, como é que eu vou te dizer assim, condições financeiras, e quando ele acha a parceria público-privada, por que não usá-la para o bem do cidadão, como a questão que tu citaste da Praça Irmão Egídio Justo? Na realidade, aquela praça, uma praça tão bonita, que tem as fotos antigas, um lugar que poderia estar sendo utilizado por todos nós, do centro da cidade, dos bairros adjacentes, praticamente abandonado por anos. E agora estão se recuperando com parceria. A CISI, Loja Maçônica. Qual é o problema disso? Eu não vejo problema. Eu acho que bom. O ginásio lá vai ser resgatado? Vai voltar para a população? Que bom. O governo tem que saber a perna que ele tem. Se ele não consegue ter a perna suficiente, tem que fazer a parceria. Exato, faz parceria. Com respeito ao cidadão, porque a parceria tem que servir para todos. Não pode ser uma parceria servir também só para quem está naquele local. Só para ganhos, né? Não, tem que ser para todos. Ele tem que ser continuar um local público para as pessoas utilizarem. A Elise Sventinicas de Moraes. Elise, grande bom abraço. Bom dia, Jauri. Bom dia, Marcelo. Paulo Ricardo Pereira, abraço. Jauri, secretário, acompanhe seu belo trabalho. Parabéns. Obrigado. E voltando então assim, as construções, esses apartamentos, esses condomínios que foram criados em Esteio. Sim. Como eu moro no Floresta, né? Moro lá desde o início. E acompanho ali o pessoal do Residencial Quaraí, onde eu tenho muitos amigos, no Renascer 1 e 2. E eu vejo que realmente como muda a vida da pessoa quando ela tem um local decente para morar. Sim. Claro que no início a gente vê que tem atropelos, que tem problemas, né, de vizinhança. Os problemas existem, com certeza. Eu penso assim que o programa talvez tenha pecado em algumas coisas de trabalhar mais essa parte das pessoas do condomínio entender que aquilo é de todos. Eles não são só dono do apartamento, eles são donos e responsáveis por todo o condomínio. Para entender essa divisão, o porquê. As pessoas, os síndicos principalmente, eles têm muito problema do condomínio. Né? Não querem pagar o condomínio. O condomínio tu está pagando porque na realidade aquele todo é teu também. Tu tem a tua participação no pátio, no quiosque, na portaria, na água que vem, no lixo que é recolhido. Então, o programa pecou por isso. Deveria ter sido feito um trabalho social muito mais intenso desde o início, né? E por muito mais tempo. Mas, como a gente falou, nem todo projeto é perfeito. Tem que se aprender com os erros para não cometer no futuro. Né? E as pessoas também vão aprendendo, né? As pessoas também vão aprendendo. Elas vão aprendendo Não são todos que não têm a consciência. Muitos têm essa consciência. Têm, exato. Eu acompanho, por exemplo, o Marcos, que é marido da Elis, que faz um trabalho lá no Quaraí de tentar, né? E é difícil. Mas eu sempre digo para ele, não desiste, Marco, não desiste. Tomara que não desista. Ou que deixe um substituto à altura que vá fazer esse trabalho. Outro dia eu vi que ele estava meio que desistindo de vontade lá e dizer, Marcos, continua, faz um trabalho. Difícil. E a gente nunca vai contentar todo mundo. Não, né? Nunca vai contentar todo mundo. Nunca vai contentar, E Marcos. às vezes a crítica vem daquele que não quer fazer o trabalho. Porque quando a crítica vem de quem quer fazer o trabalho, então tu faz melhor que eu vou te ajudar. Agora, quando a crítica vem de quem não quer fazer o trabalho, daí não adianta, né? Não adianta. Só para atrapalhar não dá, né? Não resolve mesmo. Eu tenho para mim assim que o Boqueirão também, né? Que é um outro residencial que o pessoal está se unindo e fazendo coisas lá dentro, que eu acho que é uma das áreas mais nobres do município, né? Sim. É o Boqueirão. Sim, Boqueirão é. Ali foi um projeto inovador no sistema de construção
que foi pioneiro no Brasil. Eu acompanhei na fase de projeto, depois saí, né, para concorrer, não tive a oportunidade de acompanhar. Acompanhei parte da construção, mas não acompanhei depois a seleção das famílias e a entrega, fui já como vereador. Sim. Mas foi um projeto inovador, numa região muito bonita ali, a vista ali que tem. Nobre. Né, e o Residencial Boqueirão também. Síndico, todos têm os mesmos problemas, mas está tentando estruturar e... O síndico lá, o William, né? Um abração para o William, que faz um trabalho muito interessante também no Residencial Boqueirão. A Drica Dutra Vargas também está assistindo. E aí quando a gente diz assim, ó, que o que muda na vida das pessoas, esse Residencial Pôr do Sol aqui, que é na Praça Céu, sim, é Pôr do Sol, né? Isso. Olha o que mudou na vida daquelas pessoas ali. Mas por favor, né, Jauri, e eu lembro, e tu vai lembrar, né? Porque tu também participava da política, enfim, e sei que tu conhece bem a região ali. Eu lembro, Jauri, de quando nós estávamos fazendo o cadastro, porque participei, né, como secretário de habitação, das residências praticamente caindo dentro do arroio. Jauri, teve enchente ali que eu não sei como é que não aconteceu uma tragédia. De famílias que ficavam assim, ó, e não queriam abandonar porque tinha suas coisas ali, não queriam sair da casa. Enchente que a água, a casa na barranca do arroio. Olha hoje como é que é a casinha dessa pessoa, organizada. Nós temos a Praça Céu ali, nós temos ali todo já um trabalho bonito de resgate social muito importante, as crianças participam, eu acho muito legal o trabalho todo. Aquilo ali com certeza é um exemplo de regularização fundiária para todos os municípios da região metropolitana do Brasil. Ali eu acompanhei, porque ali nós mapeamos o pessoal. Trabalhaste. E tinha uma senhora, uma idosa ali, que um dia ela estava na beira do arroio, e a Yara e eu perguntamos para ela assim, vó, o que a senhora está fazendo aí? Vendo o tempo passar. Vendo o tempo com passar. Chuva, caindo, muita chuva. Coisas que acontecem. Isso. A Elis diz assim, estamos firmes e fortes, aí Marcelo e Jauri, por pessoas assim como vocês que acreditam no trabalho dos síndicos, sabem que não é fácil, mas lutando por um lugar melhor de se morar. Obrigado. Não desistam, Elis, não desiste, Marcos. Isso aí é importante. A Janaína Santos, a região do condomínio Boqueirão, ali no Primavera, é a região com maior número de violações de direito contra crianças e adolescentes. O babá Alexander Sander de Canoas, a bênção, babá, está nos assistindo também. Abração, o Alex, uma pessoa abraço pro Alex, querida lá de Canoas. O babá Jones, o Joca Pimenta, que deve estar em São Paulo também, nos assistindo aí, o João. Um abraço para o João. Um abração, Joca Pimenta, que é... João. Né, da arte culinária, o João. A Jana fez um comentário que é bem importante e que eu acho que vem ao encontro do que nós estamos falando. Eu tenho o projeto do PAC 2, que na ocasião que eu era secretário, a gente já tinha sido contemplado no PAC 1 com a Beira Arroio e estávamos batalhando pelo PAC 2 e conseguimos também. O projeto foi aprovado, está em prática e no futuro, essa região de vulnerabilidade ali, nós estamos também trabalhando com regularização fundiária. E isso que a Jana colocou vem ao encontro do que? De mudar esse cenário, entendeu? Essa fragilidade social, de vulnerabilidade, de mudar. Por isso que eu digo, é importante. As pessoas, às vezes, que estão de fora e que já têm a sua casa, não dão o devido valor que uma pessoa que está lá numa situação de vulnerabilidade, sabe da necessidade. Da necessidade, né? De se estruturar, se organizar como sociedade, de ter ali a associação de bairro, de ter o seu posto de saúde, a sua escola, né? Isso é importante. Então a Jana sabe do que eu estou falando, a gente está tentando, através do PAC 2, estamos trabalhando para ser contemplado ao máximo no valor que está reservado para fazer as melhorias daquela região e melhorar o quadro social também. Que bom isso, que bom. E aí a gente pensa assim, gente, está na hora de todos darem as mãos por melhorias mesmo. A cidade precisa disso, sabe? Precisa desse pensamento coletivo, né, Jaurinho? Não de turras e brigas e desavenças. Já não é mais tempo disso. Não é tempo. Eu já passei desse tempo. Com certeza. Eu quero mais viver, até porque a gente não sabe quanto tempo isso mais, aí. né? A gente tem aí pela frente, e a gente, quando passa por algumas situações, a gente aprende isso. Aprende muito. A gente reflete, a gente vê que existe muita coisa mais importante, né?
do que picuinhas e, bom, enfim, claro, não estou dizendo que a gente é um Buda, né? Eu costumo dizer para minha mulher, porque eu leio muito budismo, mas às vezes eu não consigo aplicar. Aí eu digo, tá, mas eu não sou o Buda, né? Eu leio sobre budismo, mas eu não sou. Mas a gente tem que aprender, e viver em sociedade é maravilhoso. Se tu saber respeitar o limite teu e o limite do vizinho, do outro, todo mundo vive em harmonia, né? O problema é quando às vezes a gente encontra os egoístas pelo caminho, claro, a gente tem que bater de frente, mas tudo bem. A Grazi de Davi também está assistindo. Beijão para a Grazi, essa família. Isso, Grazi, o Nairon, a Janda, pessoas que têm um carinho muito grande. Pessoas muito especiais, né? Sim, com certeza. Marcelo, e assim, dentro o que a Secretaria de Habitação, no momento, tem pensado, assim, vocês têm feito reuniões para ver projetos? Deixa eu te falar assim, na realidade, nós somos a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Anteriormente eu era só o secretário de habitação. Agora a coisa pegou ali, está bem grande a secretaria. Nós pensamos a cidade como um todo. Todos os projetos do futuro da cidade passam pela nossa secretaria, né? Toda a captação de recursos para projetos atuais e projetos futuros passa pela nossa secretaria. Então, assim, eu já aproveitar e mandar um grande abraço para todos os servidores da Prefeitura Municipal e para os servidores da Sendu, que eu sou um cara de sorte. Eu tenho que dizer que eu sou um cara de sorte. É muita gente comprometida e competente. Ou cargo de confiança, ou servidor público. São competentes e são comprometidos e têm uma visão de cidade. Porque o político passa. Eu estou de passagem ali, mas eles ficam. E eles sabem dos anseios da cidade. Então nós temos que valorizar o profissional da prefeitura. E eu valorizo e defendo o profissional da prefeitura. Então nós passamos por tudo. Por exemplo, nós estamos trabalhando num projeto de acessibilidade. A acessibilidade para todos. Que Exato. também é uma visão egoísta que a sociedade tem, de que não, a calçada, eu podendo caminhar com as minhas pernas está mais do que bom. Não, mas a gente tem que pensar se o cadeirante pode passar ali. Se o idoso pode passar ali. Se a pessoa cega. Então nós estamos trabalhando em deixar todos, por enquanto na parte de projeto, que eu espero que saia do papel, a gente consiga colocar na prática, acessibilidade nos prédios públicos. Para mim poder cobrar do cidadão. Como é que eu vou cobrar a calçada do Jauri ou a minha calçada do Marcelo se eu não dou o exemplo com a escola municipal? Eu tenho que dar o exemplo. Se a prefeitura não é acessível. Exatamente, se a prefeitura não é acessível. Se hoje um cadeirante que vai falar com o prefeito tem que passar do constrangimento de ser colocado no colo para subir no gabinete do prefeito. Então, nós temos que pensar na cidade como um todo. Então, nós estamos trabalhando, a nossa secretaria, com metas até o final do ano de terminar todos os projetos dos prédios acessíveis, os projetos. Depois, nós temos que colocar em prática, buscar o dinheiro para, por exemplo, a calçada do Pasqualini, né, que eu sou cobrado, que eu tenho uma ligação afetiva, me criei na Vila São José. E essa calçada, mas é verdade, é uma vergonha. Esses dias eu estava ali, uma menina tropeçou, caiu, se machucou. Como é que um idoso vai passar por ali? Exato. Né? Então, assim, esse é um dos projetos. Projetos habitacionais também, projetos de trazer empresas ou aumentar os grupos que tem. Tem o Grupo Betanin, é um grupo que está aumentando, né, o seu showroom. Tem um projeto maravilhoso, né, aqui na BR-116, Unidasul está aumentando. Isso tudo vai gerar renda e recursos para o município. A gente investir na ponta, investir em saúde, em educação, em segurança pública, mas tudo, praticamente tudo de projeto, de pavimentação, projetos de, enfim, os mais variados possíveis passam ali pela nossa secretaria. Eu tenho aqui comigo uma planilha de metas, que o prefeito Pascoal adora a palavra meta, e ele coloca como meta e a gente tenta cumprir, mas o que eu espero principalmente é que a gente tire do papel e transforme em realidade. Exato. Aí eu teria também uma pergunta sobre as calçadas irregulares do município, que o cidadão muitas vezes não tem essa atenção, né? Esse é Coloca piso que é para ser interno, que é para ser de embelezamento na sua calçada. Esse vai ser um desafio que vai ficar, não é que vai ficar, nós pretendemos iniciar, mas acredito que vai precisar de mais de uma administração. Vai precisar. Porque tu imagina quantas unidades familiares, quantas calçadas que nós temos irregulares, para tu deixar num padrão correto, né? E esse é o nosso programa Esteio para Todos, que o meu diretor, o Clóvis Rubens, que é engenheiro e tem um filho que tem problemas, então ele é um cara muito, eles têm o sentimento esse
de colaboração. Tem uma calçada aqui na 24 de agosto que ela é inclinada e com piso. Imagina o assim, perigo. Poxa vida, em dia de chuva ninguém passa. Não, ninguém pode Nem passar. a pessoa pode sair de dentro da sua casa. Ela sai com alguma coisa Jauri, eu corro, caminho por toda a cidade, enfim, agora eu estou mais caminhando do que correndo, o médico diz que primeiro vão caminhar, depois tu volta a correr. Mas assim, ó, tem calçadas que em dia de chuva, se o cara não cuidar, o cara cai, bate cabeça e morre, hein? É azulejo, tem gente que mas aí eu não consigo entender o morador o que ele quis fazer, porque é uma calçada inclinada com piso. Eu digo, poxa, para aí. Nem ele consegue. A gente tem que dar o exemplo para depois poder cobrar essas ações, entendeu, Jauri? Para chegar, para daqui a pouco fazer um projeto que tem incentivo fiscal, desconto no IPTU para o morador que vai regularizar a sua calçada com acessibilidade, né, com piso tátil. E aí eu fico pensando, será que nenhum vizinho, será que nenhum familiar alertou a pessoa, olha, tu estás fazendo uma calçada inclinada com um piso. Jauri, a gente fez na Câmara de Vereadores, ela quase que totalmente acessível. Claro, ela já tinha acessibilidade em algumas coisas, eu como presidente dei prioridade para isso, e agora inclusive foi contatado pelo diretor Adriano que quer terminar para transformar um prédio público totalmente acessível, que seria maravilhoso. E eu fui questionado porque coloquei o piso tátil por uma pessoa que disse, mas raramente, né, vem um cego aqui. Bom, mas se vier o cego tem que ter o piso tátil. Uma pessoa com problema visual de visão tem que ter o piso tátil. Mas como eu ouvi uma vez, conferência da pessoa com deficiência foi feita na Câmara. Como eu vi uma tinha vez, cegos, tinha cadeirantes, tinha... como eu vi uma vez pessoas que deixavam o carro na calçada. Não, mas nunca passa cadeirante aqui. Tá, mas não vai passar nunca mesmo se tu deixa o carro na calçada. O Joca Pimenta, um abraço, Jauri, doutor Marcelo, ótima entrevista. Sou natural de Esteio com muito orgulho, que tudo de melhor aconteça a todos os moradores, incluindo minha família e grandes amigos, por um Esteio melhor. Um abraço a todos. Abração, a Ângela Ruas também está assistindo. Abraço a Ângela, foi secretária. Secretária de Cultura do município, né? Antes. O Sérgio Antônio Barcelos Lemes, fiscalização, somente isso está faltando. Na realidade o Sérgio tem razão, mas para fiscalizar eu entendo, Sérgio, que nós temos que dar o exemplo. Por isso que eu te falei dos prédios públicos. Nós temos que dar o exemplo para poder fiscalizar. Como é que eu vou cobrar se não tem no prédio público acessibilidade? Tem que cobrar quando tiver acessibilidade no prédio público. Né? Ou que se faça uma campanha de conscientização com algum incentivo para a pessoa entender que a cidade, aquilo que nós falamos, é de todos, é de todos. Exato. A minha calçada pode ser frequentada por todos. Marcelo, agora no final quero te deixar aí uma questão minha, né? Sim. Que eu tenho acompanhado muito o projeto ali da Praça Irmão Egídio Justo, que eu tenho um carinho grande. Sim. E ali eles têm um projeto de fazer os quiosques. Sim. E aí o Carlos Simon, que é um engenheiro nosso, ele disse assim, Jauri, não vão permitir que a gente faça esses quiosques. Sim. Será que não seria o momento de ter um carinho e uma atenção e deixar fazer os quiosques, porque serão os quiosques que vão manter a praça? Jauri, eu participo, né, dessa discussão, mas não posso opinar quanto aos quiosques, porque foi uma questão jurídica. Né? Foi uma questão jurídica. Acredito que o Simon... e ele tem esse trânsito, deveria procurar a consultoria jurídica, a procuradoria do município, para se discutir qual o termo que poderia se fazer para se ter esse quiosque e se conseguir, né, sustentar a praça. Mas, por exemplo, Jauri, nós pretendemos, não está definido, trazer também uma faculdade ali, né? A faculdade de QI, nós pretendemos trazer para aquele prédio do comércio. Sim, sim. Nós pretendemos, e a CISI também conseguiu um comodato daquele outro prédio. Sim. Né? Nós pretendemos, e eu entendo o Simon e acho que assim, é possível isso, que esses três, né, participem desse cuidar da praça. Tá? Com quiosque ou sem quiosque, eu não vou entrar nesse mérito, mas que eles consigam se cotizar, porque daí não vai doer no bolso tanto, e daqui a pouco a prefeitura também entra com alguma participação. Né? Eu não sei, porque daí também tem que ver o termo legal do comodato, que tu sabe que tem as responsabilidades. Para se cotizar e que fique leve para todos e que fique bom para o cidadão de Esteio.
Né? Então, assim, a Procuradoria é que parece que determinou que não pode os quiosques. Eu não sei o termo, o porquê. Tá? Mesmo sendo advogado, eu não me aprofundei, então eu não gosto de dar opinião. Não, porque eu não me aprofundei. A gente poder esclarecer. Não estou dizendo que é ilegal, ou no sentido de que não é bom. Acredito que se achasse um termo de cooperação que pudesse e que ficasse bom para todos, ótimo, eu não sou contra. Agora, tem que se obedecer, tu sabe, tu trabalhou na prefeitura, as questões legais. Tá? Exato. O Clóvis aqui, Jauri e doutor Marcelo, vamos fazer plano de arborização para a nossa cidade. Ótimo. Abraço. A Charlie Pompeu, obrigada. Um abraço para por ver e se esforçar para arrumar essa cidade. Temos a Expo Inter do outro lado, desse lado todos podemos melhorar para ser referência para o país. Obrigada. De coração à comunidade, reclame e faça a sua parte. Ótimo, é bem por aí. A Lu Xavier, abraço, Marcelo e Jauri, como sempre, beijão, ótima Lu. Entrevista. Beijão, Lu. Lu, beijão. A Lu é, nossa. Meu Deus. Que coração que tem essa menina, que trabalho que ela faz. Olha, ela foi muito importante no Minha Casa Minha Vida, quando eu fui secretário. Né? Ela sabe do que eu estou falando e está sendo muito importante para mim na secretaria. Gosto muito da Lu, minha amiga. Que legal. Marcelo, estamos chegando no final. Tem tanta coisa para a gente conversar, né? Quando o papo é bom. Então, tem outra hora, está convidado, tem o programa do nosso Anderson, que está aqui. Eu quero mandar um beijão para o Jones Beneman e para o Babá Michel, que estavam anterior aqui, né? Antes de mim aqui na Rádio TV Destaque, e dizer que eles fazem um programa muito interessante, muito bom, para os povos tradicionais de matriz africana, que não são contabilizados, né, esses povos, e a gente está achando um termo de chegar à nossa administração e dizer que a gente faz parte. E tu é um lutador da nossa disso, comunidade, que a gente faz parte da comunidade, que não somos vistos, que o mesmo direito que as outras religiões. Eu sempre digo que nós não somos, eu não me sinto um religioso, mas me sinto de uma tradição, e que a gente também tem que ter esse respeito. Tem que ter o respeito. E a gente também tem que ter o nosso espaço para poder usar os espaços públicos, o direito de usar esses espaços, e a gente sempre usa com muito carinho e com muito cuidado e respeitando as pessoas. Nós nunca tivemos reclamação do uso de espaços pelos povos de matriz africana, porque usamos com atenção. Eu sei que tu é um batalhador disso, acompanhei isso como vereador, e sempre que tinha algo pertinente, sempre que tinha algo que envolvesse, tu estava lá, conversava com nós, com a maior educação, sempre ia visitar os gabinetes. É isso que a sociedade tem que ter, né, Jauri? Essa participação, essa conversa. Eu digo assim, a Câmara é muito pouco utilizada, Jauri, pela população. Ela é a casa do povo e de direito, e deveria ser de fato também. Sim. As pessoas têm que ir lá, têm que cobrar o seu vereador, têm que participar da sessão da Câmara, ver o que está acontecendo na cidade. E a gente tem esse carinho, esse cuidado, porque a gente sabe que o passeio público também, né? Outro dia nós vimos ali o Babajô e eu fomos lá para tirar o material da rua, porque a gente estava nos agredindo. E eu passei por ali, aquilo me incomodou. Eu disse, não vai ficar assim. Sim. Pegamos sacos de lixo, fomos lá, as pessoas olhando, algumas rindo, algumas buzinando para nós, e nós fomos lá e tiramos. Não vai ficar aqui. É isso aí, sabe? Que legal. O Sérgio Antônio Barcelo Lemes, Esteia é uma cidade que está na direção certa. Pessoas que têm uma visão como esse camarada é que temos que ter em nosso governo. Parabéns, Marcelo. Dá uma olhada na possibilidade de ter mais ciclovias. Com certeza. Esse tema, Sérgio, esse tema é muito importante, é muito importante. Nós temos que pensar no futuro, porque assim, uma cidade que é plana como Esteio, na realidade nós temos que pensar, planejar e colocar em prática a ciclovia. Que bom que a gente pudesse ir em todos os lugares da cidade com uma bicicleta. Para que tanto carro? Infelizmente, a política nacional de décadas é investir em automóvel e não investir tanto em pessoas. Mas nós temos que mudar essa concepção. Ótimo. E até porque a gente vê no centro da cidade as pessoas passando pela calçada, muitas vezes na contramão, com idosos vindo. Eu já vi outro dia uma bicicleta bateu numa idosa e aí a gente tem que... Não, Marcelo, tu tens que vir aqui em outra oportunidade. Querido, para mim é imenso prazer, que papo gostoso, que conversa boa, poder falar para a cidade de Esteio. Eu estou sempre à tua disposição. Ótimo. O Anderson, destaque. A Eliette
Kincher, né? Que é, nossa arquiteta, nossa batalhadora pela cidade. Beijão, Eliette, beijão mesmo. Beijo, Eliette. As palavras finais aí, Marcelo. Agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui numa casa que eu gosto tanto, que eu me sinto tão bem, né? Que eu me sinto filho dessa casa também, por ter já participado do jornal, pelo tratamento que o Miguel me deu, pelas pessoas que eu tenho carinho, a Carmen, todos aqui os envolvidos, né? Pessoas que eu gosto muito e que brigam pela nossa cidade. Sempre à disposição. Aqui não está o vereador Marcelo, nem o secretário Marcelo. Aqui está o cidadão Marcelo Corros Pereira, que ama essa cidade e quer trabalhar por ela sempre. Valeu, Jari. Eu agradeço e quero dizer que, Marcelo, esperamos a tua coluna aqui no jornal. Quem sabe vamos resgatar esse escritor. Querido. Estamos aí Quem sabe vamos à tua resgatar disposição. esse escritor. Um abração, gente. Muito obrigado. Um carinho enorme para vocês nesta quarta-feira. E à tarde assistam o Falando de Coisas. Abração.